Ainda sobre o complexo de Édipo, e retomando algumas características anteriores, uma das coisas que nós podemos destacar e que vale a pena realmente refletir é um pouco essa autoafirmação narcísica do pai, né? O pai como essa figura maior, suprema, autoritária, e essa figura que representa de alguma forma a castração para essa criança. E geralmente, uma das características que também tem muito a ver com isso é essa desconsideração a respeito do desejo dos filhos, ou seja, os pais, normalmente eles não levam muito em consideração o desejo dos filhos, mas eles buscam oferecer para os filhos aquilo que eles realmente acreditam que é melhor para os filhos, né? Então existe aí uma desconsideração dos desejos, das vontades, já que entende-se nesse sentido que seria esse o papel, a atribuição, a responsabilidade dos pais no processo de educação, de formação desse sujeito. Então, por conta disso, nós podemos inferir que essa relação é uma relação muitas vezes autoritária e ela não é dialética. Então, ainda voltando e retomando um pouco o livro, a noção do livro Totem e Tabu, que trabalha essa ideia do pai totêmico, esse horror ao incesto dentro de um clã, por exemplo, de uma tribo, a proibição, por exemplo, de deitar com a esposa de um familiar ou do chefe da tribo, e tem outros tantos exemplos, e por isso eu recomendo a leitura do livro Totem e Tabu, isso tudo dentro de uma noção que tem muito a ver com a antropologia cultural. Nós podemos traduzir tudo isso, esse horror ao incesto, como a própria origem, talvez, das civilizações. Então, a teoria do complexo de Édipo, ela é introduzida no capítulo 4, o retorno do totemismo na infância, um capítulo e uma leitura que nós recomendamos para todos os alunos em formação, para aqueles que estão buscando compreender principalmente essa etapa da teorização do complexo de Édipo. E aí vem uma importante reflexão, já que nesse contexto o saber psicanalítico ele acaba revelando para todos nós que os desejos sexuais na infância são, de fato, invariavelmente de caráter incestuoso. Ou seja, quando nós falamos em desejos sexuais, falamos desse desejo pelo outro, nós dizemos que esse desejo, então, ele é de caráter invariavelmente incestuoso, já que esse desejo normalmente está direcionado à figura do pai ou à figura da mãe. Então, esse texto do Totem Tabu acaba ampliando a discussão sobre o complexo de Édipo e projetando também essa discussão no âmbito cultural. Por outro lado, numa outra publicação de Freud, na Psicologia de Grupo e Análise de Ego, já em 1921, no capítulo 7, por exemplo, aborda-se a problemática da identificação. Isso tem a ver com o segundo movimento que nós comentamos lá nos vídeos anteriores. E essa problemática da identificação ela é compreendida como a expressão de um laço com outra pessoa. Aquela pessoa com a qual você, de fato, estabelece um laço, com a qual você se identifica de fato. Então, exemplo, o menino ama a mãe, esse amor produz uma espécie de catexia de objeto em relação à mãe e identificação com o pai. Ele se identifica com o pai exatamente porque o pai é aquela imagem com a qual ele gostaria, por exemplo, de ser como o pai ou de substituir o lugar do pai. Então, essa catexia, dentro das noções da teoria psicanalítica, essa cena de relação sexual entre os pais, que ela pode ser ou observada ou suposta segundo determinados índices e a fantasia ou fantasiada pela própria criança, que é geralmente, nesse sentido, interpretada por ela como um ato de violência por parte do pai em relação à mãe. Uma outra obra muito importante que alude mais sobre esse tema é Luta e Melancolia, em que, mais ou menos em 1917, essa obra, né, em que surge aí a ideia do outro como objeto perdido, né, como o objeto morto, incorporado ao ego, né, incorporado a esse processo interior do ego, da nossa consciência, também do nosso inconsciente. Então, também aí surge essa ideia de identificação regressiva e um pouco essa ideia da introjeção, já que nesse sentido, a ideia do outro como objeto perdido acaba trazendo também essa noção de que, já que ele está perdido, eu tenho que tentar incorporá-lo, introjetá-lo de alguma forma para que eu sinta que
não houve essa perda. Então, é uma leitura interessante, Luto e Melancolia, existe muitos desdobramentos sobre isso, é difícil ampliar toda essa discussão nessa série de vídeos, mas sugiro a leitura e a ampliação desse tema para que se entenda um pouco melhor tudo isso dentro da construção e teorização do complexo de Édipo. É isso.